Bom, bom pessoal, como introdução, quero apenas dizer que eu adoro os xadrezes do jornalista Luiz Nassif, é um jornalista muito formativo, não passa apenas notícias tão pouco sensacionalistas, ele vai fundo, ele tem um lastro, um conhecimento histórico, social, muito grande, político, e ele faz esses xadrezes, né? Que são panoramas dos poderes, dos vários veios, e são panoramas sociais, judiciários, políticos, econômicos do país. Gosto muito desta imagem aqui, deem um print, porque eu estou estudando ela para fazer os meus próprios estudos, análises e xadrezes também. Xadrez da Lava Jato e da guerra contra as milícias, que foi dia 23 de março. Gosto muito dessa aqui também, xadrez das contradições do pós-golpeachment. Eu não chamo de impeachment, eu chamo de golpeachment, né, da Dilma. Isso, o áudio do Jucá, os interesses do PSDB, do Temer, da Corja, do MDB, mesmo da Lava Jato, da Fiesp, etc., o pré-sal, do Serra, já deixaram muito claro. Mas veja, diferentemente do impeachment do Collor, mas tudo bem. E da mídia, né? Os interesses da mídia também, que é porta-voz, o quarto poder do poder econômico. Gosto muito dessa imagem também. Fica aí os xadrezes do jornalista Luiz Nassif, que eu acompanho no jornal GGN. É um jornalista à centro-esquerda ou à esquerda dos assuntos. Agora, antes de entrar de cabeça neste novo capítulo do livro do Judiciário, nesta batalha entre o STF e a Lava Jato, o Moraes chegou onde queria. Além das fake news, muito além das fake news, houve vazamento. O Dallagnol está desesperado. Quero ler um trecho de um dos textos do Nassif entre ontem e hoje, que depois eu vou ler na íntegra, mas antes um parágrafo, antes de entrar de cabeça neste novo capítulo e explicar para vocês todo esta imbróglio e haverão novos desdobramentos, é claro, eu vou acompanhando e vocês também. Quero ler um parágrafo que retrata bem o que é a marca da Lava Jato. Então vamos lá. Apesar do histórico complicado do Supremo Tribunal Federal, permitindo vários deslizes, permitindo todas as arbitrariedades desses 5 anos de Lava Jato, o voto de Minerva da Carmen Lúcia negando o habeas corpus do Lula. Bom, pautas sociais progressistas, eles são mais abertos em relação a isso, né? Casamento gay, células-tronco, descriminalização do aborto, mas um histórico político complicado e também em relação ao golpeachment da Dilma, deixaram passar tudo isso. Mas com o último movimento entrou-se finalmente no busilis da questão, na fonte de ilegalidades que se tornou a marca da Lava Jato. O uso político da informação, seja para propósitos eleitorais, para chantagear autoridades ou para atemorizar alvos, num projeto político de politização do judiciário e um projeto de econômico também, antinação. Bom, queridos amigos, chegamos a mais um novo capítulo desse caos do judiciário, essa briga do judiciário, essa briga institucional no Brasil, que eu já venho relatando com minha opinião própria, lendo matérias a respeito também. E vamos ver o que eu leio aqui primeiro. Vamos ver isso aqui, que é de ontem, inclusive. Dallagnol está há 3 horas dizendo que não vazou delação contra Toffoli a site oficial da Lava Jato. Disse o Dallagnol, né, procurador fundamentalista evangélico, né? Inclusive ele vai dar uma palestra numa reunião cristã aí, fez jejum contra o habeas corpus do Lula, né? E ele é o mais populista ainda que o Moro. O Moro é midiático, o Dallagnol é populista, faz lives e tal. Como promotor, olha lá, 13 mil curtidas ele consegue no Twitter. Ele escreveu: a acusação de que força-tarefa da Lava Jato vazou dados é falsa. Abre aspas, a tentativa leviana de vincular o vazamento a procuradores da FT é apenas mais um esforço para atacar a credibilidade da FT e da operação.
da força-tarefa, né? FT. Assim como de desviar o foco do conteúdo dos fatos noticiados. Bom, há 24 comentários a respeito disso. Ameaça fazer uma greve de fome, quem sabe assim todo mundo acredite. Faz jejum de fariseu, enfim. Você veja como há tem que ter um fundo fundamentalista religioso para poder levar à frente o combate à corrupção e um poder anti-nação, anti-povo, né? Porque a Lava Jato é um instrumento da elite, um instrumento do mercado financeiro, tanto que ela não investiga o mercado. Ao contrário, ela faz conluios, faz essa indústria de delações para pegar fundos, desviar fundos, como houve tanto da Petrobras em troca de informações sigilosas da nossa maior estatal petrolífica. É importante dizer isso. Sempre o petróleo, desde a Segunda Guerra até hoje e antes mesmo, para o governo americano. E foi bloqueado, 2,5 bilhões. E agora tem uma que era anterior com a Odebrecht, que é de 6 bilhões, mais de 6 bilhões. E o Moro fez um apêndice lá, um item o mais sigiloso possível. Veja, Luiz Nassif, Moraes, Alexandre de Moraes chega onde queria. Não foi fake news, mas vazamento. Agora o caso entrou no caminho provavelmente previsto por Moraes. Não se trata mais de apuração de notícias falsas, mas do vazamento de uma investigação sigilosa com o agravante de ser utilizado para ameaçar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eles vão pressionando junto com a mídia, já que o antagonista e a revista Cruzoé são de extrema-direita, né, e são da Empíricos, veja o poder financeiro sempre com esse poder paralelo da farsa jato, vão pressionando para, por exemplo, a discussão, a votação que vai ter sobre a condenação em segunda instância, que pode resolver o caso do Lula. Porque o Lula não é o Lula pessoa, mas é a figura dele, a maior liderança popular e política de centro-esquerda do país. Ele é o único que enche tanto a Avenida Paulista quanto o Nordeste, o único que ganharia a eleição facilmente, e colocar o Brasil numa soberania nacional. Se a esquerda está desmobilizada, é por causa que ele está preso. Agora, mesmo que eu defenda uma nova esquerda pós-Lula e apesar do Lula, isso precisa ser reconhecido antes de qualquer coisa. Bom, mas isso é um outro papo que farei um vídeo ainda hoje, colocarei aqui, que é se vocês estão preparados para a nova revolução. Mas isso é um outro assunto. Bom, escreve o Luiz Nassif. Enganou-se quem imaginou que o recuo do ministro Alexandre de Moraes, levantando a censura ao antagonista, significou a fim da batalha. Pelo contrário, até então tinha-se uma suposta ação contra fake news, notícias falsas, das milícias digitais do bolsonaristas, sobretudo. A tal nota publicada estava enquadrada nessa definição, a menos que se comprovasse ser um documento real, no inquérito tocado pela Lava Jato. Agora o caso entrou no caminho provavelmente previsto por Moraes. Não se trata mais de apuração de notícia falsa, mas do vazamento de uma investigação sigilosa com o agravante de ser utilizado para ameaçar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Esses abusos, atropelando qualquer conceito de direitos individuais, foram praticados à larga pela Lava Jato, com a cumplicidade da Procuradoria-Geral da República de Rodrigo Janot e depois com a condescência da Procuradoria-Geral de Raquel Dodge, e tornaram-se a fonte de poder maior da operação. No jantar de posse de Dilma Rousseff, em 2014, o Nassif compartilhou uma mesa com Janot e indaguei o que ele iria fazer contra os vazamentos abusivos. Na véspera das eleições, a revista Veja publicou uma capa planejada antecipadamente e distribuída por todos os cantos pelo PSDB em cima da deturpação dos vazamentos. E Janot, não podemos fazer nada, foi o advogado do réu que vazou. Mas se vazamento é crime, por que vocês não atuam? Desconversou, disse que era muito difícil encontrar provas. Janot atuou apenas uma vez contra vazamentos, no período em que ainda estava alinhado com Aécio Neves do PSDB. Os delatores da OAS, empreiteira, decidiram ampliar as delações, incluindo José Serra e Aécio Neves.
Era a voz corrente entre os criminalistas de São Paulo. Como já nos safou? Foi vazada para a Veja uma denúncia irrelevante, de forma sensacionalista, né? Sempre essas mídias de direita, contra o mesmo Dias Toffoli. Mal saiu a revista, Janot anunciou que o acordo de delação estava cancelado sob o argumento de que os advogados tinham vazado as informações para pressionar pela aprovação do acordo. Uma mentira inverossímil. Era evidente que o vazamento prejudicava os réus, mas o argumento foi acolhido candidamente pela imprensa e deu-se sobrevida aos deletados até que o impeachment fosse consumado. O golpeachment. Aliás, no caso de José Serra, aparentemente será poupado até o fim dos seus tempos. Cai Lula, cai o PT, cai o rei de copas, cai o rei de paus e a estrutura da Lava Jato resolve atacar outros desafetos. E aí chega no Supremo. O primeiro caso foi a tal investigação da Receita, conduzida por um auditor ligado à Lava Jato, que levantou e deu publicidade às contas de Gilmar Mendes e sua esposa. A alegação foi a de engano no destinatário de um e-mail, mas a reação de Gilmar mostrou que não se toleraria mais os abusos, acabando com a onipotência de investigadores que, tendo a imprensa para vazar, julgavam ter a força. Nas últimas semanas, o procurador Diogo Castor, cujo irmão é um dos advogados da milionária indústria da delação, na qual só entram advogados aceitos pela confraria da Lava Jato, atacou o Supremo Tribunal Federal. Houve reação de Toffoli. Castor pediu o afastamento da Lava Jato por problemas de saúde. Outro procurador, Roberto Possobon, entrou no jogo com ataques pelas redes sociais. Depois da intervenção do Supremo Tribunal Federal, reduziu o fogo. Apenas Deltan Dallagnol não parou um minuto em uma escalada que, se não enfrentada, desmoralizaria o Supremo. Com o último movimento, entrou-se finalmente no busilis da questão, na fonte de ilegalidades que se tornou a marca da Lava Jato. O uso político da informação, seja para propósitos eleitorais, para chantagear autoridades ou para atemorizar alvos. Talvez agora outros fatos comecem a ficar claros. Depois de colegas indicaram a competência do delegado da Polícia Federal incumbido de tocar o inquérito. Não tem sentido um delegado competente, contando com todo o arsenal tecnológico da própria polícia, mesmo atuando em território inóspito da própria Polícia Federal, com risco de ter que cortar na carne, sair prendendo pessoas irrelevantes das redes sociais, mesmo generais de pijama pirados, pelo mero fato de destilarem baixarias contra ministros da corte. Foi o que o Supremo Tribunal Federal fez, né? Teve um general que fez isso e general da reserva e tal. A Polícia Federal foi lá porque ele estava emitindo opiniões. Bom, tudo bem. Por ser da reserva é menos mal, mas não é isso, são milícias digitais bolsonaristas e a Lava Jato. Bom, é óbvio que Moraes exagerou na truculência em incluir dois desafetos advogados como propagadores de fake news e apelar para a censura. Mas o alvo, só um adendo aqui que eu discordo do Nassif, não foi censura. No vídeo anterior a este eu coloco palavras do desembargador Alfredo Atié, presidente da Academia Paulista de Direito, uma das vozes inteligentes e ponderadas da magistratura. Né? Sempre bom ver opiniões de pessoas que são do ramo. Né? Então tá aqui o que ele disse. O STF tem toda a prerrogativa para instaurar e instruir inquérito e não fez censura à liberdade de expressão, como os jornalistas dizem, sobretudo a mídia financiada pelo poder econômico. Não. Nós sabemos bem quem financia o antagonista e a revista Cruzoé. São manipuladores do mercado e pessoas que apostam contra o país. Né? E que incitam numa camada da população manipulada esse fascismo contra as instituições que vem desde o Carlos Lacerda. Né? No vídeo anterior eu coloquei aqui Ó,
Lacerda convoca o povo para acabar com o Supremo Tribunal Federal. Ele que foi um pulha, favoreceu o golpe de 64, foi a favor, deputado que tinha um plano de educação completamente a favor do poder econômico contra o ensino público. Provavelmente, há dados a respeito disso, foi morto quando ia se unir o João Goulart, que foi deposto pelo golpe de 64, e o Juscelino contra a ditadura, mas já era tarde. Bom, então não vejo censura nenhuma nesse caso. Isso é um equívoco do Nassif, mas por uma falta de conhecimento jurídico nesse aspecto. Bom, mas isso é apenas um parênteses. Mas o alvo estava bem acima. Nos próximos dias se saberá melhor o tamanho da gangrena que afetou braços do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Foi sintomático Dallagnol correr a público informando que, pelos dados do sistema, o Ministério Público Federal acessou os dados apenas depois que a revista publicou a reportagem. O Dallagnol correu a público no Twitter, nos seus vídeos, sei lá, lives. Ele é um populista, né? Nunca vi isso, um promotor fazer esse populismo barato. É o que eu tenho dito aqui, quer dizer, de um lado são as forças armadas, do outro são os outsiders neoliberais, Dória, não sei o quê, os juízes, né? O Witzel, o Sérgio Moro, o Dallagnol, são aqueles que querem corromper, atacar o Estado e se candidatarem ao Estado, e irem ao Estado. O que um canalha semi-analfabeto de ultradireita como o Moro fez, prendeu a grande liderança que iria vencer e virou ministro da Justiça, e só em períodos fascistas se encontra um comportamento desse. O mundo inteiro não está entendendo. A matéria do The New York Times, né? Bolsonaro nomeia ministro, juiz que prendeu o seu maior candidato, revela ao mundo a cara que o Brasil ganhou. Mas enfim. Então, o fato foi sintomático da Dallagnol correr a público informando que, pelos dados do sistema, o Ministério Público Federal acessou os dados apenas depois que a revista publicou a reportagem. Fantástico! Fica-se sabendo que a intimorata Lava Jato fica sabendo do que ocorre em seus inquéritos através dos informantes que tem na mídia. É uma corte ruim, com um histórico complicado, mas é o último bastião da institucionalidade. Caindo o Supremo, não restará mais nada das instituições. O país ficará definitivamente à mercê das milícias jurídicas. Então vejam que há milícias de extermínio, né, paramilitares do Rio de Janeiro, há milícias digitais, o tempo todo disseminando fake news, e há essas milícias jurídicas. Daí porque a luta atual é de vida ou morte das instituições. Bom, este está lido. Uma análise sobre o vazamento contra o Toffoli, assassinato de reputação e defesa da Lava Jato. Esse é de hoje, né? Também. Mera coincidência? Por que o e-mail demoraria anos para aparecer? Qual a razão para ser esclarecido justo agora? Quem vazou e por quê? Os elementos estão sendo instrumentalizados visando o assassinato de reputações escolhidas a dedo, avaliam criminalistas. Bom, este também é um texto que não é curto, mas também não é um texto muito grande. Há um artigo do Fábio Tofik Simantobi, Assassinato de Reputações, que é importante vocês lerem. Eu vou anexar aqui do Antônio Carlos de Almeida Castro e Fábio Tofik Simantobi, advogados criminalistas. Vou anexar aqui na legenda deste vídeo, na descrição deste vídeo. Mas enfim, é no mínimo estranho que logo o ministro que mais vive as turras com a atuação de agentes investigadores, sedentos por poderes ilimitados, seja atingido pelo vazamento de um e-mail ressuscitado de forma tão intempestiva. Sempre os jornais Cruzoé e o site antagonista, que é o amigo de meu pai, né? O meio escrito em 2007
de Marcelo Odebrecht, que aceitou entrar no programa de delação premiada da Lava Jato para reduzir sua pena. Vejam como eles atuam. Bom, eu li esse só para fechar, e aí a gente termina, porque existiram mais capítulos, mas por enquanto é isso, né? Então, só rapidinho um xadrez do Luiz Nassif, ele gosta muito de fazer xadrez, do dia em que os procuradores da Lava Jato entraram em pânico. No Supremo, a convicção da maioria sobre o excesso de poder conferido ao Ministério Público, fora do controle do Judiciário. Vamos a algumas informações frescas sobre o caso Dias Toffoli, Alexandre Moraes, Lava Jato e a reação ao inquérito 4781 que investiga ataques ao Supremo. Peça 1 do xadrez. Toffoli não está isolado no Supremo. Não há a menor dúvida de que o vazamento do tal telegrama que mencionava o amigo do meu pai teve a intenção de constranger o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, nas vésperas da votação da prisão após julgamento em segunda instância. Foi uma tacada política. Esse jornal de higiene está cheio de erros, ô Nassif. Vamos arrumar isso aí. E há pouquíssimas dúvidas sobre as origens desse vazamento nos porões da Lava Jato. Por isso mesmo, no Supremo Tribunal Federal houve manifestações contra a censura, já expliquei que não é censura, e a forma atabalhoada como o ministro Alexandre de Moraes conduziu os primeiros movimentos o inquérito 4781, que apura ataques a membros do Supremo Tribunal Federal. Mas as ações contra os abusos da Lava Jato têm apoio interno. No Supremo, a convicção da maioria sobre o excesso de poder conferido ao Ministério Público, fora do controle do Judiciário. Peça 2 do xadrez. A intenção de enquadrar o Ministério Público Federal. Considera-se que, nos últimos anos, o Ministério Público ganhou poderes excessivos que o colocaram fora do controle jurisdicional. São eles: os TACs, termos de ajustamento de conduta que permitiu ao Ministério Público mandar em todas as prefeituras sem passar pelo Judiciário. 2. Os PICs, procedimentos de investigação criminal, que permite ao Ministério Público fazer investigações sem a supervisão de um juiz, como ocorre nos inquéritos policiais, em que toda investigação está vinculada a um magistrado. A delação premiada, que permite toda sorte de jogadas, da indução ao conteúdo das delações, o direcionamento para advogados amigos e até os esquemas de chantagem contra empresas. O caso ganhou contornos mais graves com a denúncia de empresas financiando a delação de seus executivos. Pela lei da ação pública, o controle do Ministério Público Federal sobre fundos constituídos pelas multas e ressarcimentos de réus condenados, e agora o Plea Bargaining, instituto que permitirá ao representante do Ministério Público negociar diretamente com o acusado e deixar de acusá-lo formalmente, se considerar que as informações apresentadas foram satisfatórias. Vejam até onde eles vão. Volto ao tema no final do texto. Há instrumentos que são essenciais para o bom funcionamento do Ministério Público Federal e não podem ser destruídos em função do mau uso pela banda podre da corporação. Peça 3 do xadrez. Os receios da quebra de hierarquia. No xadrez das contradições do pós-impeachment, é um outro texto que vocês podem ler, coloquei que um dos pontos principais de discussão era a questão da quebra da hierarquia, base versus cúpula. É a principal contradição que emerge do golpismo. A desconstrução da Constituição, perpetrada pelo Supremo Tribunal Federal, não afetou apenas o sistema partidário. Passou a estimular uma rebelião do baixo clero em relação aos controles hierárquicos de cada instituição. É aí que tem levado a uma reação ainda tímida do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça e da Procuradoria-Geral da República. E tem despertado preocupações no alto comando das Forças Armadas.
Uma das mensagens de apoio que o Supremo Tribunal Federal recebeu foi do general de divisão André Luiz Novaes Miranda, do Comando Militar do Sudeste, preocupado com a quebra de hierarquia na justiça. Afinal, com 15 generais 4 estrelas, como segurar 300 mil soldados se a quebra de hierarquia se alastrar? Olha só o nível do caos institucional. Peça 4 do xadrez. Está se chegando perto do vazador. O ministro Alexandre de Moraes convocou não apenas delegados de confiança da Polícia Federal, como também está trabalhando com a Polícia Civil de São Paulo. As investigações estão perto de chegar ao vazador, ou assim se espera. Algumas das pessoas investigadas, com poucos seguidores nas redes sociais, atuavam como pontos de disseminação das fake news. Eles publicavam as primeiras notícias e um conjunto de seguidores, robôs ou não, disseminavam conteúdo para milhares de perfis. À medida que as investigações avançam, instaura-se a cisânia na Lava Jato. Ontem mesmo, o procurador Deltan Dallagnol se defendeu, como já disse anteriormente para vocês, alegando que os procuradores tiveram acesso aos autos depois do vazamento ter sido publicado. Jogou a suspeita na Polícia Federal. Nas redes sociais, os ataques ao Supremo Tribunal Federal caíram quase 80%. Ao mesmo tempo, informações que chegaram ao Supremo indicam que houve troca frenética de telefonemas entre os procuradores às 5h30 da manhã, para saber se havia movimentação de polícia na frente de sua casa. Olha só, como se sabe, invasões de domicílio podem ser feitas a partir das 6 da manhã. Para sua sorte, nenhum foi detido na banheira, como Marat na Revolução Francesa. No episódio do vazamento das conversas entre Lula e Dilma, quando o ministro Teori Zavascki exigiu explicações, delegados da Polícia Federal informaram ter consultado o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que estava em viagem, e não foram desmentidos. O clima da época impediu que Janot fosse devidamente enquadrado. No limite, os que atuaram na ponta acabarão por jogar a responsabilidade nas costas do ex-juiz Sérgio Moro. Peça 5 do xadrez, o inquérito 4781. Nos próximos dias haverá um aumento da disputa em torno do inquérito 4781. Hoje, o Globo abriu editorial a favor do trancamento do inquérito. Há tempos, as organizações Globo tornaram-se reféns dos punitivistas do Ministério Público Federal, em função do envolvimento com a corrupção da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que tem conluio com a Globo. Como se recorda, o Ministério Público Federal abafou o inquérito que corria no Rio de Janeiro. Deixa eu só beber uma água aqui, gente. E tornou a abafar quando o Ministério Público Espanhol enviou provas da compra da Copa Brasil pela Globo, sem a participação de, entre aspas, laranjas. É uma espada de Damocles permanente no pescoço do grupo. Por outro lado, as ações do Supremo Tribunal Federal embutem o risco de se trocar o autoritarismo miliciano do baixo clero por um sistema autoritário centralizado, o autoritarismo das milícias pelo autoritarismo da cúpula. Peça 5 do xadrez, a preservação do Ministério Público Federal. Todos esses pontos exigirão um posicionamento claro das instituições. O Ministério Público Federal colhe agora a irresponsabilidade do pior procurador-geral da história, Rodrigo Janot. Bom, eu não sei se ele é o pior, isso é uma desavença do Nassif, e o engavetador-geral da República, que engavetava os casos de corrupção do FHC e do PSDB. Também está ali entre os piores. Permitindo os abusos iniciais. Desculpa, o engavetador-geral da República era da Procuradoria-Geral da República. Já não é Procurador-Geral. Perdão, desconsideram o que eu acabo de falar. Mas o Janot permitiu os abusos iniciais da Lava Jato. Vejam o jantar que ele teve com a Dilma enquanto presidenta e o questionamento do Nassif e o que o Janot disse, né? Eu relatei há poucos minutos atrás. Então permitiu os abusos iniciais da Lava Jato e depois aderiu de forma oportunista às ondas formadas. Os novos poderes do Ministério Público Federal provocaram o surgimento dos pequenos ditadores na ponta. Mas foram e são também ferramentas relevantes de defesa dos direitos nas mãos de procuradores responsáveis.
Tem-se agora uma PGR, uma Procuradoria-Geral da República, com pouco jogo de cintura político, mais séria e responsável em relação ao Ministério Público Federal e ao país. E um trabalho exemplar por todo o país de procuradores que não se deixaram contaminar pelo deslumbramento e falta de limites da Lava Jato, pela irresponsabilidade, como instrumentalização política do judiciário, né, com um projeto político de poder e econômico também, e populista, e de ultradireita, fundamentalista, religioso, bolsonarista. O Moro é um bolsonarista, o Dallagnol é um fundamentalista religioso. E que tem nos TACs, que já foram expostos mais acima, e outras ferramentas e instrumentos relevantes de defesa dos direitos dos índios, dos negros, do meio ambiente. Há esses procuradores também. Eles foram fundamentais nesse processo de redemocratização. Bom, termina este texto Nassif escrevendo o seguinte: vai-se entrar em uma nova etapa da vida política do país. E ainda não se sabe se avançando mais ainda rumo ao estado de exceção ou em relação aos valores civilizatórios. Pois é. Por enquanto é este capítulo, minha gente. Me sigam porque tem mais coisa para falar sobre esse assunto à medida que ele vai avançando, sobre arte, política, filosofia, sociedade. Estamos juntos.